Olá pessoal, hoje vamos ter mais uma aula sobre o ciclo celular, essa é a nossa terceira aula, e hoje nós vamos falar sobre a fase S, né, que é a fase onde ocorre a replicação do DNA. Então, só lembrando, né, sobre as fases do ciclo celular, a gente já visualizou essa imagem anteriormente, né, onde a gente tem a fase da divisão celular propriamente dita, ou fase M, e a fase de intérfase, né? A intérfase dividida em três partes, né? Onde a gente tem as fases G1 e G2, que são fases, né, de intervalo ou gap, e a fase S, né, que fica entre G1 e G2. E essa fase S é o que a gente vai ver hoje, né? Que inclui a replicação ou a síntese de DNA. Então, voltando também numa imagem, né, que a gente já viu anteriormente, lá na nossa primeira aula, a gente tem a fase S antecedendo, né, a fase da divisão celular propriamente dita, como um preparo. Então, aqui na fase S de síntese de DNA, né, a gente tem a duplicação dos cromossomos dentro do núcleo da célula, né? Isso é super importante para que, durante a fase M, esses cromossomos possam se dividir, então, para duas novas células filhas. Essa etapa, ela dura de 10 a 12 horas, né, e ocupa cerca de metade do tempo do ciclo celular de uma célula típica de mamíferos, né? E é muito importante dessa fase S que o DNA seja duplicado de uma forma muito precisa, muito fiel, né, sem erros. E a gente também tem necessidade de ter um empacotamento das proteínas que cercam cada região do DNA de forma específica, né? Hipercondensando, né, ou menos condensada em diferentes regiões do genoma, e isso precisa ser reproduzido para células filhas, para que elas herdem todas as características, não só da sequência de DNA, mas também da estrutura de empacotamento dos cromossomos. A replicação, então, precisa minimizar o risco de mutações, né? Isso é muito importante. As mutações, elas na verdade precisam ocorrer, porque é a única fonte de variação, né, realmente para os organismos, para eles poderem também se adaptar a diferentes condições do ambiente, mas essa taxa precisa ser muito baixa para que os riscos, né, não acabem para que os erros não acabem ocasionando um risco, né, para os indivíduos. Então, a gente tem, né, muito controle a respeito desse processo. E a gente também precisa que a cópia do genoma, né, ou a replicação, duplicação desse DNA, ocorra somente uma vez. Né? A gente precisa ter 2 conjuntos de cromossomos para que eles sejam divididos em 2 células filhas. Né? Então, a gente não pode ter um problema de ter mais de 2 cópias, por exemplo. E tudo isso é muito controlado, é muito regulado, né? E a preparação para essa fase S, para essa replicação do DNA, na verdade já começa ao final da mitose e durante a fase G1, que é a fase que antecede a duplicação do DNA. Né? Então, a gente tem aqui um esqueminha, né, de algumas proteínas e de alguns processos que vão ocorrer aí durante essas etapas. Então, iniciando, né, a replicação do DNA, ela começa pelas origens de replicação, né, que são as regiões que a gente chama dos cromossomos, que num cromossomo linear estão espalhadas por diferentes locais, né, então não é um único ponto. Nos cromossomos circulares é diferente, né, aí a gente já tem um único ponto de replicação, mas nos cromossomos lineares, eles normalmente são grandes, então para agilizar esse processo, né, para fazer isso de uma forma mais rápida, a gente tem diversos pontos onde essa replicação se inicia. Então, não é só pelas pontas, né, dos cromossomos, mas pelo meio. E esse início, na verdade, acaba acontecendo em 2 etapas. Primeiro, a gente tem um par de helicases, né, que são essas proteínas que ainda inativas se ligam à origem de replicação. Então, nesse momento, né, elas vão formando esse complexo pré-replicativo ou pré-RC,
que está sendo representado em amarelo aqui. Isso acontece ainda na fase G1. Na fase S, então, aquele complexo de proteínas ciclina CDK, né, no caso aqui o SCDK, leva então à ativação dessas helicases, né? Então essas helicases só vão ser ativadas daí realmente na fase S e elas iniciam o desenrolamento, né, da dupla hélice ali do DNA, separação e formando essas bolhas aqui, né, que a gente está vendo na imagem e formando consequentemente essas forquilhas de replicação. Então nas duas extremidades dessa bolha a gente tem ali a forquilha, né, que vai continuamente sendo aberta para os dois lados, né, até que a gente tenha o encontro de duas bolhas de replicação ali, né, e a finalização até as pontas dos cromossomos com o DNA, o novo DNA sendo sintetizado ali dentro dessa bolha, né, como duas fitas, tendo como molde as duas fitas que já existiam ali. Né? Então, as enzimas da replicação do DNA vão se ligar a essas fitas molde, né, que já vão estar separadas, e esse processo vai ser o alongamento, né, a maquinaria de replicação adicionando os novos nucleotídeos ali, formando esse DNA. Né? E, por fim, esses cromossomos aí vão ser segregados, né, vão ser separados na fase M, lá na mitose, né, então isso completa daí o ciclo, né, de replicação e divisão. E a ativação da SCDK na fase S, ela também vai prevenir o agrupamento de novos complexos, né, de pré-RC, até que chegue um novo, né, o ciclo recomece e chegue um novo G1. Então, isso também garante que as origens só vão ser ativadas uma vez no ciclo celular, para que só ocorra uma replicação do DNA. Né? Então, o complexo ali, né, as proteínas são ligadas ao DNA, são formadas, mas inativas, né, na ausência da SCDK. E aí, uma vez que a origem de replicação foi iniciada, essas helicases elas vão se movendo sempre para fora da origem, né, nos dois lados das duas forquilhas de replicação e vão, né, até a extensão completa aí dos cromossomos, né. E essa origem ela não vai ser reutilizada até que uma nova pré-RC seja adicionada novamente nessas regiões depois que terminar a mitose, né, para um novo ciclo de replicação. E, na verdade, a gente tem todo um complexo de reconhecimento da origem, que é chamado de ORC, que se liga às origens de replicação ao decorrer aí do ciclo celular. Então, ele é formado, na verdade, por várias proteínas, né? A gente tem ali a representação aqui, ainda em fase G1, dessa ORC, né, desse complexo de reconhecimento da origem, aqui mostrado em azul, se ligando a essa sequência do DNA, né? E a proteína CDC6, que vai se ligar a esse complexo, né, que está sendo mostrado aqui em verde. E essas proteínas todas, então, vão se ligar à helicase. Né? Então, não é a helicase sozinha que chega e se liga ali nas origens. Ela vai se ligar, né, já quando tem essas outras proteínas em conjunto. Essa helicase, ela tem 6 subunidades, que são proteínas MCM, e ela também está associada com uma proteína CDT1, que está sendo mostrada em vermelhinho aqui. Então, usando a energia da hidrólise de ATP, esse ORC, junto com o CDC6, se ligam a 2 cópias da helicase na forma inativa, né, aqui ao redor do DNA, nessa região de origem, e aí elas formam o complexo pré-replicativo ou pré-RC. Tá? Então, na verdade, é um pouquinho mais complexo, né, do que apenas as helicases. E a SCDK, que a gente tinha falado, né, ela, na verdade, estimula a associação de muitas proteínas iniciadoras, né, nessas helicases por fosforilação.
Então, assim que ela faz a ativação, né, da helicase. E a DDK, que é uma outra sinase, ela fosforila subunidades dessa helicase também. Né? Então, a gente tem inativação de ORC, CDC6 e CDT1, né? E a gente tem essas proteínas, né, iniciadoras, e a DDK também ativando a helicase. Então, com tudo isso, a gente tem o recrutamento da DNA polimerase, que é a enzima que vai realmente, né, adicionar os nucleotídeos, formando uma nova fita de DNA, né, e as outras proteínas ali da replicação. Então, as helicases ativadas, elas na verdade desenrolam o DNA, né, e a DNA polimerase é que é a proteína da replicação mesmo, né, que vai iniciar a síntese das novas fitas. Isso vai acontecer, gente, lembrando, tanto numa fita quanto na outra fita do DNA, né? Então, aqui a gente mostrando, né, a bolha de replicação. Nas duas forquilhas, a gente tem, então, 2 complexos desses, né? Um em cada fita, funcionando simultaneamente. E, na verdade, a SCDK inativa, né, por fosforilação, está sendo mostrada aqui, né, os componentes da pré-RC, né, a ORC, CDC6 e CDT1, também vão ser inativados por outros mecanismos, né, que previnem essa formação de novos complexos nas origens, aqui até que termine a divisão celular, né. Então, aqui a gente está vendo essa forma bloqueada, né, de duplicação do DNA aqui na fase G2, né, depois que a replicação toda já ocorreu, né, a gente está vendo aqui 2 fitas do DNA molde, as laranjas, e as 2 novas fitas em vermelho. E a duplicação dos cromossomos, como a gente tinha mencionado anteriormente, ela também requer a duplicação da cromatina, né, dessa estrutura toda de compactação do DNA. Então, é necessário duplicar as histonas, que são essas proteínas que fazem, né, o primeiro nível ali de empacotamento do DNA, e de várias outras proteínas reguladoras, né, que também se ligam ao DNA e promovem diferentes níveis de compactação. Então, as SCDKs, elas estimulam também um aumento bem grande da síntese dessas 4 subunidades de histonas que formam os octâmeros, né, de histonas que vão formar os nucleossomos, né? Então, essas subunidades, elas são agrupadas nos nucleossomos por proteínas que são fatores de associação de nucleossomos, né? Eles se associam a essa forquilha de replicação e já vão distribuindo esses nucleossomos nas 2 fitas do DNA à medida que elas vão sendo produzidas. E o empacotamento, ele também tem diferentes níveis em diferentes regiões do genoma que fazem parte do controle da expressão gênica. Então, em algumas partes do cromossomo, a cromatina vai estar altamente condensada, como está sendo mostrado aqui à direita, e a gente vai chamar essas regiões de heterocromatina. E em outras regiões do cromossomo, a cromatina está mais aberta, que é o que a gente está mostrando aqui à esquerda, que a gente vai chamar então de eucromatina. E essas diferenças na estrutura da cromatina, elas vão depender de muitos mecanismos, né, incluindo modificações químicas nas caudas das histonas, e também a presença de outras proteínas, né, que auxiliam nesse empacotamento. Então, alterações químicas estão sendo representadas aqui, né, como a metilação e a acetilação. E a gente já viu, na verdade, na aula passada, sobre a coenzina, né, esse complexo proteico de 4 subunidades, que forma como se fosse uma alça, né, assim, forma um anel, né. E, então, a gente tem essas proteínas SMC, que são manutenção estrutural de cromossomos, né, e também as outras subunidades dela aqui da coenzina, a SCC1 e SCC3, que vão se conectar aqui, especificamente no domínio da ATPase, formando esse anel, que vai circundar as cromátides irmãs, né. Então, essas subunidades SMC1 e SMC3, que também estão sendo representadas aqui, são proteínas superhélice que têm esse domínio de ATPase na extremidade, né? Elas são necessárias para a ligação ao DNA, da forma como a gente está mostrando aqui ao redor, né, dessas moléculas de DNA já associadas, né, nos nucleossomos. E como a gente tinha visto também, as coenzinas vão manter as cromátides irmãs unidas até o final, né, da divisão, né? Então,
durante todo o processo ali de separação dos cromossomos, essas cromátides irmãs estão unidas pela coenzima e a coenzima é degradada, né, como a gente viu aula passada, para que a anáfase possa acontecer. Então, no final da fase S, né, depois da duplicação do DNA, cada cromossomo vai estar sendo composto por duas cromátides irmãs, né, ligadas ali por toda a extensão delas por essas moléculas de coenzima. E a duplicação do DNA ela ocorre por pareamento de base, né? Então aqui a gente está vendo uma dupla fita de DNA que se abre em duas fitas laranjas, né? Que estão sendo mostradas aqui. Cada uma delas serve como molde, de acordo com a sua sequência de bases, para a formação de uma nova fita de DNA. Né? Então essas duas fitas de DNA novas que estão aqui em vermelho foram formadas por complementariedade das bases da fita molde. Então, a gente tem aqui a estrutura química, né, mostrando as duas fitas de DNA, o pareamento internamente das bases e a adição de nucleotídeos, novos nucleotídeos dessa nova fita de DNA sempre vai acontecer na extremidade 3', né, porque nessa extremidade que a gente tem a reação complementar ali, né? Então a gente tem essa ligação química podendo acontecer. A DNA polimerase não consegue adicionar novos nucleotídeos na extremidade 5' dessa nova fita, sempre na 3'. Lembrando que as duas fitas do DNA são antiparalelas, então essa vai ser a extremidade 3' da nova fita, mas vai corresponder à extremidade 5' da fita molde. Então, aqui a gente está vendo, né, essa reação acontecendo. Então, a fita iniciadora está pareada com uma fita molde, né, e aí a gente está vendo aqui a reação, né, de adição de um novo nucleotídeo, que é promovida por uma grande alteração favorável da energia livre, que é causada pela liberação de pirofosfato e a hidrólise em duas moléculas de fosfato inorgânico. Então, a gente está vendo aqui como bolinhas amarelas, né? Então, nessa adição, essas bolinhas amarelas aqui são liberadas, né, na forma de pirofosfato e depois são quebradas em duas bolinhas separadas ali de fosfato inorgânico. Então, assim, a gente tem a adição, né, do nucleotídeo que está, né, marcado como vermelhinho ali, que é exatamente carregando, né, essa base complementar à base que tinha na fita molde. Então, a fita de DNA recém-sintetizada agora tem mais um nucleotídeo, sempre sendo polimerizado na direção de 5' para 3', que é a direção de crescimento dessa fita. E aqui a gente está vendo a estrutura da DNA polimerase ligada ao DNA, né? A gente está vendo aqui uma fita molde, que é uma fita mais longa, em laranja, e uma fita recém-sintetizada, que está sendo, né, pareada, formando ali a dupla fita do DNA, também em laranja, mas mais curtinha. Então, essa DNA polimerase, que aqui também está representada em verde, né? A gente está vendo aqui também as duas fitas do DNA em laranja, a fita mais comprida, que é a fita molde, e a fita que está sendo sintetizada, que é a mais curtinha, né? Então, tem toda uma geometria adequada de pareamento de base, que é dado pelo desoxirribonucleosídeo trifosfato, né? Que vai ser incorporado ali na nova fita. Isso tudo provoca um ajuste da polimerase em torno desse par de base, que inicia uma reação de adição desse nucleotídeo, né, e promove, né, o posicionamento correto ali do nucleotídeo, né, promove essa reação. Então, a gente tem uma dissociação do pirofosfato, que a gente viu já anteriormente, né, e isso relaxa a polimerase e permite a translocação do DNA em um nucleotídeo, né? Então, o sítio ativo da polimerase fica novamente pronto para receber daí o próximo nucleotídeo, ou desoxirribonucleosídeo trifosfato. Então, como vocês já perceberam, a duplicação ou replicação, né, do DNA, ela ocorre de modo semiconservativo. Isso significa que as duas fitas de uma molécula de DNA dupla fita são separadas e as duas servem como molde para duas novas fitas. Então, como resultado desse processo, a gente tem duas fitas, né, duas moléculas de DNA dupla fita, mas que cada uma delas
é composta por uma fita velha e uma fita nova, como a gente pode ver aqui, uma vermelhinha e uma laranja. Então, no próximo ciclo, cada uma dessas duas moléculas também vai servir como molde para nova síntese de DNA, né? Então, esses cromossomos vão novamente, né, abrir as duas fitas, e essa fita laranja vai servir como molde novamente, e a fita vermelha que foi produzida também vai servir como molde. Então, a cada ciclo, a gente vai vendo que a gente vai tendo essa mistura de fitas antigas e fitas novas. Por isso é chamado de semiconservativo. E aqui a gente está vendo a duplicação do DNA em um cromossomo circular, né? Então, a gente está vendo pela micrografia e por um esquema, né, um cromossomo circular com uma bolha de replicação, com duas forquilhas, né, nas extremidades dessa bolha. Então, esse DNA já está se abrindo e vai se abrindo cada vez mais, com essas forquilhas se movendo, né, nessas direções opostas, só que como o cromossomo é circular, a gente vai ter um momento que essas forquilhas vão se juntar, terminando a replicação de todo esse cromossomo. Então, aqui é um único ponto, né, uma única origem de replicação, e a gente está vendo a mesma representação de cores, né, com as fitas parentais, né, ou fitas molde em laranja, e as novas fitas que estão sendo sintetizadas em vermelho aqui no meio. E como as duas fitas filhas de DNA vão ser ambas polimerizadas na direção 5' 3', que é a única possível, o DNA sintetizado na fita retardada, né, que é ou retardatária, né, então uma dessas fitas, vai ser feito em fragmentos, né, porque ele não vai ser contínuo na direção da abertura dessa forquilha. Então, se a gente olhar aqui na forquilha, uma das fitas pode ser adicionada continuamente. Então, a forquilha vai abrindo mais e mais, e essa fita, né, no caso aqui sendo mostrada a fita de cima, que é chamada de fita líder, ela vai, a polimerase simplesmente adiciona mais nucleotídeos à medida que mais DNA da fita molde vai sendo exposto como fita simples. Já na fita contrária, né, fita de baixo, essa fita molde, ela está na direção contrária, né? Ela vai se abrindo na direção contrária da polimerase. Então, quando ela abre mais um pedaço dessa fita, a polimerase tem que ir lá para a forquilha, para o ponto onde essa forquilha está se abrindo, e polimerizar de volta daquele ponto para a extremidade. Então, por isso ela vai produzindo em fragmentos. Esses fragmentos são chamados fragmentos de Okazaki, que é quem descobriu, né, que ocorria dessa forma, e eles são bastante variáveis em tamanho. Então, em eucariotos, a gente tem fragmentos de cerca de 100 a 200 nucleotídeos, e em bactérias de 1 a 2 mil nucleotídeos. E, né, então, aqui a gente está vendo, na verdade, a síntese dessa fita nova, né, em vermelho. E aqui na duplicação do DNA, né, a gente tem também uma coisa que é muito importante que a gente falou, que é um controle de erros, né? Então, a DNA polimerase, durante a replicação do DNA, além de adicionar os nucleotídeos, ela também tem a capacidade de fazer correções. Então, olhando mais de perto, né, aqui a gente tem uma situação onde a gente tem essa fita molde aqui sendo produzida, né, em vermelho, numa sequência de adeninas, fita nova, né, sendo produzida em vermelho, e uma sequência de adeninas aqui na fita molde. E o que acontece é que pode ocasionalmente, né, que uma base errada seja incorporada. Nesse exemplo aqui, uma base, um C, né, está sendo incorporado, uma citosina, acidentalmente no lugar que deveria ser uma timina. Então, esse C temporariamente forma um par de base com uma adenina, né, que é um par errado, mas foi incorporado pela DNA polimerase, né? Então, ele está sendo mostrado aqui embaixo. E aqui a gente, então, tendo essa incorporação, né, a extremidade 3', OH, né, ela não vai ser pareada, né, e isso bloqueia a continuação da síntese, né? Então, a DNA polimerase não consegue continuar a síntese a partir desse momento.
E aí o que acontece é que ela tem uma atividade de exonuclease, né, que é de clivar nucleotídeos, né, que funciona no sentido oposto da polimerização, que é de 3' para 5'. Né? Então, ela, na verdade, volta na fita e ela remove essa extremidade, criando novamente essa extremidade 3' OH pareada, né, corretamente para corrigir esse erro. Então, essa porção da DNA polimerase que remove nucleotídeos incorretos é chamada de exonuclease, né? E ocorre a partir da extremidade. Então, aqui a DNA polimerase retoma o processo de adição de nucleotídeos depois que ela remove o nucleotídeo incorreto que tinha sido adicionado. Então, ela tem a capacidade de se autocorrigir também, né? Então, essa edição da DNA polimerase, né, que está sendo mostrada aqui em verde também, né, ela é uma outra propriedade da DNA polimerase, né? Ele tem o modo de polimerização e o modo de edição. No modo de polimerização, né, a gente está vendo ali o sítio catalítico para as reações de polimerização em amarelo, marcado como P, e ela tem um outro sítio catalítico que é para as reações de exonuclease, que está marcado ali como E. Então, né, essa fita ali entra nesse outro sítio, né, para essa remoção. Então, ela temporariamente dissocia do molde, entra no sítio de edição, o último nucleotídeo é removido, né, cataliticamente, e depois volta a continuar a polimerização. Então, na etapa de polimerização, os erros, né, foram medidos, né, e aqui eles estão sendo representados como a probabilidade de um nucleotídeo correto ser adicionado, né? Erros por nucleotídeo, né? Numa cadeia de DNA que está sendo produzida. Então, a gente está vendo aqui erros por nucleotídeo na polimerização, 5', 3', e na correção também, 3', 5'. Então, a gente tem ali também a probabilidade de um erro não ser corrigido. Né? Então, isso é uma taxa, né, que é estimada aqui dessas etapas. Então, na polimerização do DNA, a gente tem um erro a cada 10⁵ nucleotídeos adicionados. Né? Então, a gente tem a possibilidade de correção desse erro pela própria DNA polimerase, restando 1 a cada 100 nucleotídeos não corrigidos, e a gente ainda tem mecanismos de reparo de pareamento incorreto que podem acontecer posteriormente, tá? O que faz restar apenas 1 a cada 1000. E a gente tem aqui uma estimativa combinada, né, de que restam 1 a cada 10 a 10 erros, né, apenas, que seria uma taxa de mutação mesmo. O que a gente viu anteriormente também é a síntese de primers, né? Então, a gente tem um pedacinho de RNA, na verdade, né? Um iniciador de RNA, que é adicionado nessa fita molde por uma DNA primase, que é uma enzima que sintetiza esses pequenos fragmentos de RNA, formando pequenos fragmentos de dupla fita, DNA-RNA, que são necessários para que a DNA polimerase consiga sintetizar o DNA a partir disso. Então, a DNA polimerase ela não sintetiza DNA a partir de uma fita molde em fita simples. Ela precisa que a DNA primase faça a adição desses nucleotídeos ali, que depois são removidos, né, do DNA. Então, como é que acontece essa síntese, né, de fragmentos de DNA, em especial ali na fita retardatária, que ela precisa ter vários inícios, né? Então, são vários primers que vão sendo adicionados. Então, em eucariotos, esses primers, eles têm cerca de 10 nucleotídeos, eles são produzidos em intervalos de cerca de 200 nucleotídeos, né? À medida que a fita as duas fitas vão se abrindo numa forquilha de replicação. E a gente então tem esses iniciadores de RNA aqui, ou primers, né, em azul, e a fita de DNA mesmo sendo produzida em vermelho, né? Então tem novos iniciadores sendo produzidos pela DNA primase e a DNA polimerase vai adicionar então os fragmentos de DNA na sequência desses primers. A DNA polimerase termina o fragmento, né? E aí, então, o primer é removido
né, tem uma remoção, porque é um RNA, na verdade, não é um DNA, né? Então esse fragmento tem que ser removido e vai ser substituído por DNA, né? Então tem uma RNase H que, né, vai promover essa remoção, reconhece essa fita de RNA, na verdade, que está ligada a DNA, né? E fragmenta esse RNA, deixa esse espaço e a DNA polimerase mesmo preenche esse espaço, né? E esses fragmentos de DNA, então, se ligam um ao outro pela DNA ligase. Né? Então, depois os fragmentos são todos unidos de forma que a gente não reconhece mais que foi produzido em fragmentos. A DNA ligase, ela usa uma molécula de ATP para ativar essa extremidade 5' aqui na quebra, né? Que a gente está vendo aqui, então, sendo formada, né? Então, a reação de ligação energeticamente é desfavorável, mas tem uma hidrólise de ATP, né? E aí a gente tem a formação de uma nova ligação. E a duplicação do DNA, né, com a DNA helicase, é muito importante também. Essa helicase a gente está vendo aqui, né, como esse anel em amarelo, que é um anel de 6, né, compostos por 6 monômeros, então é um hexamérico, aqui na forquilha de replicação, né, e são 6 subunidades idênticas que vão se ligar, né, ali e vão hidrolisando ATP de um modo ordenado para impulsionar essa molécula de DNA através da cavidade que fica aqui no centro desse anel. E a gente tem também as proteínas ligadoras de fita simples, ou SSB. Quando a gente tem, né, a abertura da fita simples, a abertura do DNA em fita simples, né, o DNA molde tem várias regiões que podem se autoparear, formando grampos, né, ali como a gente está vendo com esses pontos em cor de rosa. Então a gente tem essa proteína ligadora de fita simples, que ela vai se ligar nessa fita simples de DNA, mantendo essa fita aberta, né, para que a polimerização possa acontecer. Então aqui a gente está vendo um processo completo, né, com a dupla fita de DNA se abrindo, com uma dupla fita aqui ainda não aberta aqui no finalzinho, né, da fita do DNA parental. A gente tem uma DNA helicase mostrada aqui no centro em amarelo. E a gente tem todo o complexo, né, formado ali pela DNA polimerase. A gente tem a nova fita em vermelho, né, que está sendo formada ali tanto na fita líder quanto na fita retardatária. Então temos os dois complexos de DNA polimerase e a gente tem aqui também em azul a DNA primase, né, e a cinta deslizante ali e o montador da cinta. Então a fita retardatária ela está dobrada, né, formando uma alça, para que a DNA polimerase se aproxime, né, formando um complexo com a DNA polimerase da fita líder. Né? Então ela faz essa volta aqui e esse enovelamento ele aproxima a extremidade 3' dos fragmentos de Okazaki também. Né? Então no início do próximo fragmento aqui, e como a DNA polimerase da fita retardatária ela permanece ligada ao resto das proteínas de replicação, ela vai sendo reutilizada na síntese dos sucessivos fragmentos de Okazaki. Aqui a gente está vendo uma fotografia de microscópio eletrônico, né, com a maquinaria de replicação no bacteriófago T4, se deslizando aqui sobre o molde de DNA, né, sintetizando. Embaixo a gente está vendo um esqueminha, né, então indicando a hélice de DNA parental, a fita retardatária, né, e todo esse complexo aqui na forquilha de replicação. E a gente tem um problema de enrolamento, ou superenrolamento, que surge durante essa replicação do DNA, né? Então, essa dupla fita de DNA, na verdade, com a abertura, né, em fita simples, ela vai se enrolando, superenovelando, como se fosse uma alça de um telefone com fio, né, daqueles antigos, assim, que começa a se superenovelar. E para resolver esse problema de novelamento, né, se o DNA não girar, né, na verdade ele vai ter um problema de torção. Então, para resolver isso, existe a helicase. Né?
Então, nessa forquilha de replicação bacteriana que está sendo representada aqui, ela vai se deslocando aqui em antinucleotídeos por segundo, e essa forquilha vai girando a 50 voltas por segundo. Né? Então, as extremidades dessa dupla hélice de DNA, se elas permanecem fixas, né, essa tensão vai se acumulando à frente da forquilha. Então, essa tensão dessa superhelicoidização, ela é relaxada através da helicase. Então, como é que atrás, né, da helicase. Então, como é que isso acontece? A gente vai ter uma reação reversível, na verdade, mas que vai quebrar o DNA, né? Essa reação, ela quebra o DNA para o desenovelamento e ela é feita pela DNA topoisomerase 1. Então, aqui a gente tem a representação, né, das extremidades aqui de uma dupla fita de DNA, né, mas pensa que isso é uma fita muito grande, muito longa. E em verde a gente tem aqui a DNA topoisomerase 1 com uma tirosina no sítio ativo dela, e ela chega aqui até um certo ponto no DNA e ela promove a quebra dessa ligação covalente. Né? Ela promove a quebra da fita da molécula de DNA, não do pareamento, mas da fita em si, né? E a gente vai ter então a oportunidade dessa fita de DNA se girar. Né? Ela forma uma ligação covalente transitória, né, com o DNA, permitindo essa rotação do DNA em torno das ligações covalentes, né, ligadas por fosfato. E aí, então, a gente está vendo aqui em vermelho, né, o sentido da direção dessa rotação, e isso alivia, então, toda a tensão de superenovelamento. Depois que a fita gira, né, o que acontece é que essa energia, né, da ligação fosfodiéster original é armazenada na ligação dessa fosfotirosina, então isso torna a reação reversível, e a energia, né, que foi armazenada é utilizada então na reformulação da ligação fosfodiéster, voltando a ser uma dupla fita de DNA normal, e regenerando, né, a ligação que tinha sido quebrada ali. E a DNA topoisomerase está livre. Né? Então, dessa forma, a gente tem a resolução. E a gente está vendo aqui um esqueminha todo, então, da bolha de replicação formada no início da forquilha de replicação, né, que a gente está vendo das duas forquilhas aqui, né, uma de cada lado, a síntese iniciando pelo RNA, né, então vamos dar um zoom aqui, isso, agora é melhor. A origem de replicação, com a abertura local da dupla hélice do DNA e a incorporação primeiro dos primers, né, desses pequenos fragmentos de RNA. Em seguida, a síntese do DNA, né, pela DNA polimerase mesmo, tanto na fita líder quanto na fita retardatária. A continuação, né, nas duas forquilhas de replicação. E aqui a gente vê o que acontece num cromossomo circular, né, uma Escherichia coli. Então, a gente está vendo a replicação do DNA se iniciando numa única origem e as duas forquilhas vão seguindo até o final, até completar 2 cromossomos, né? Ou seja, até todo o cromossomo ser duplicado. Isso acontece numa velocidade de cerca de 1000 nucleotídeos por segundo. E então, a E. coli, em cerca de 30 minutos, ela faz toda essa replicação. E aqui, claro, também tem uma fita retardatária que não está sendo mostrada, né? Mas acontece da mesma forma, né? Vai sendo formado em fragmentos de Okazaki que depois são ligados. Então, a gente está vendo aqui também todo um processo, né, que a gente vai ver passo a passo. A gente tem aqui, né, o início dessa replicação do DNA em bactérias sendo dado pela proteína iniciadora, né, a helicase e a primase. E nesse caso, elas são chamadas de DNA A, DNA B e DNA G, né, em bactérias. Então, da mesma forma, né, a gente tem uma origem de replicação, só a diferença é que esse cromossomo é circular. E aqui a gente está vendo, então, a origem de replicação em verde, que inclui uma sequência rica em As e Ts. Essas proteínas iniciadoras, então, se ligam a essa origem de replicação, e a gente está vendo elas aqui em roxo, né?
E nessa primeira etapa, várias moléculas da proteína iniciadora vão se ligando à origem, vão desestabilizando essa dupla hélice, vão formando uma estrutura que a gente está vendo aqui, né? E o DNA fica enrolado ao redor desse complexo de proteínas. E em seguida, essas duas helicases que estão sendo mostradas aqui em amarelo chegam aqui nessa região, né? São trazidas aqui, na verdade, por proteínas carregadoras das helicases, que são chamadas de DNA-C. Elas inibem as helicases, né, deixam elas inativas, até que elas se posicionem corretamente aqui na origem, depois a gente vê elas sendo liberadas aqui com a ativação das helicases, né. Então, as proteínas carregadoras das helicases, elas evitam que as hélices replicativas entrem de forma incorreta em outros segmentos de DNA do genoma. E aí a gente, então, tem o processo sendo iniciado, né? Então, junto com essas proteínas ligadoras de fita simples, as helicases abrem o DNA, né? E vão mantendo o DNA aberto. Isso permite a entrada das primases, que vão sintetizar aqui, né? A DNA primase, aquele primeiro fragmentozinho de RNA. E na sequência vem, então, a DNA polimerase, que vai iniciar as novas cadeias de DNA nas duas fitas, né? Está sendo representado aqui também na cor verde, né? Essas DNAs polimerases. E aí essas duas forquilhas de replicação vão ser completamente montadas e vão se deslocando, né, em direções opostas aqui. E essas proteínas iniciadoras são removidas conforme a forquilha vai se movendo. E a gente também tem metilação na origem de replicação. Isso produz um período refratário para início da replicação. Então, a origem de replicação ela é completamente metilada e a replicação ocorre, né, o início da replicação ocorre se houver recursos suficientes disponíveis para completar um evento de replicação do DNA. Né? Então, se isso ocorrer, as origens ficam semi-metiladas. Aqui, no caso, elas estão ainda resistentes à iniciação. E as origens são completamente metiladas, tornando a posição novamente capaz de replicação. Então, a metilação das sequências GATC são 11 sequências em cerca de 250 nucleotídeos dessa origem de replicação que são metiladas. Né? Então, a origem é submetilada, está ligada à proteína inibidora SEC-A, isso bloqueia a capacidade das proteínas de iniciação de desenrolar o DNA, e uns 15 minutinhos antes de começar a replicação, a origem vai ser completamente metilada pela DNA metilase e pela SEC-A, e a SEC-A se dissocia, na verdade, do complexo. Né? Então, tem um intervalo da metilação ali depois da replicação dessa sequência, né? Que também vai ser importante para todo o sistema saber qual fita é a nova e qual fita é a antiga, porque é importante para que possa ser feita a cópia também de todas as marcações, né? Por exemplo, metilações do DNA que fazem a regulação da expressão gênica, né? Então, eles podem utilizar a fita molde também realmente como molde nesse caso e também para erros, correção de erros na própria duplicação. Então, a gente tem, na verdade, 8 origens de replicação que são usadas, né, em cerca de 90% das divisões celulares. Então, a gente está vendo aqui, né, as origens de replicação em verde e em vermelho, sendo que as verdes são usadas em cerca de 90% das divisões e as vermelhas em menos de 10%. Né? Então, a gente tem um cromossomo de 180 genes, que é um dos menores cromossomos eucarióticos conhecidos, aqui no caso que é da levedura Saccharomyces cerevisiae. E na fase S, então, a gente tem todos esses processos super regulados, né, que a gente já passou por aqui, mas que se iniciam na fase G1 e que são completos na fase G2, né? Então, lembrando que, apesar de a gente ter essa replicação acontecendo na fase S, tem uma importância muito grande dessas fases de gap para o controle, para o preparo, para a regulação, né, da duplicação do DNA.
Aqui a gente está vendo, então, a forquilha de replicação com a cromatina parental para o lado direito e para o lado esquerdo aí as duas fitas, né, com a formação das novas fitas e a formação dos nucleossomos. Então, como a gente mencionou, esses tetrâmeros H3 e H4, eles vão sendo distribuídos para as novas duplas fitas de DNA logo à medida que elas vão sendo sintetizadas. Vão sendo distribuídas de forma aleatória entre as moléculas filhas de DNA, metade para cada. Então, aqui sendo representados em verde, né, os tetrâmeros H3 e H4 e os dímeros H2A e H2B em laranjinha, né, que vão formando os nucleossomos juntamente ali com o CAF1, que é a proteína que insere esse tetrâmero H3 e H4 ali na molécula de DNA. Então, esses dímeros H2A e H2B, eles são liberados do DNA na passagem da forquilha de replicação, né, então logo à frente da forquilha, pelos complexos de remodelagem da cromatina que vão se movendo juntamente com a forquilha. E eles têm que ser refeitos, né, também logo depois que passa pela forquilha. Então, as chaperonas de histonas NAP1 e CAF1 são fatores de associação da cromatina que vão ali no DNA recém-replicado, interagem especificamente com essa cinta deslizante que está sendo mostrada aqui e regeneram esse complexo de histonas nas moléculas filhas. Na próxima aula a gente vai ver completar o ciclo celular, vendo a fase G2, e vamos ver um pouco mais sobre o controle do ciclo celular.